E eu sei que a sua história, cara, é incrível. Você veio lá do interior do Rio Grande do Sul. Depois você vai contar pra gente toda essa sua trajetória que é muito inspiradora. E, assim, só para quem já chegou agora, contar um pouquinho qual que é a ideia aqui, né? A nossa ideia é estimular pessoas que tenham interesse em empreender, em construir os seus negócios. E, e aí a minha ideia foi conversar com pessoas que passam essa inspiração. E vocês vão ver pela história do Anderson como uma história de vida pode ser inspiradora, de um cara que saiu do interior do Rio Grande do Sul. Depois você vai contar aí que você ia à escola a cavalo, é isso? Ou a pé, não tinha luz na casa, dormia numa casinha super simples e hoje virou um super investidor, conselheiro de empresa, fundador de empresa. E são essas histórias, na verdade, que eu sempre me inspirei, desde adolescente, que eu assistia na televisão na época, uns programas que falavam dos grandes empresários e que foi me estimulando um sonho de empreender. E eu acabei não empreendendo logo cedo, fui indo pelo caminho da vida executiva e fui empreender bem mais velho. Eu sei que você começou bem cedo. E a ideia dessa conversa com o Anderson aqui hoje é para a gente ouvir o lado de quem teve a experiência de empreender, depois teve a experiência de investir e faz esses dois caminhos, né? Porque a maior dificuldade que eu senti quando eu comecei o meu negócio, já super tarde, aos 40 e tantos anos, foi esse primeiro caminho de achar um investidor. Eu tive muita dificuldade de entender como é que funcionava esse processo, né, de você achar um investidor. E eu sei que hoje o Brasil está muito mais pronto, muito mais organizado para isso. Estamos longe ainda de alguns outros mercados. Mas eu senti essa necessidade de contar para as pessoas que estão começando os seus negócios como que eles podem acelerar esse processo de aprendizado, de achar um investidor, de fazer suas empresas crescerem. Então, eu queria que você se apresentasse aí primeiro, Anderson. Provavelmente, muita gente já deve ter ouvido falar de você, mas deve ter gente que não te conhece. E aí eu queria que você contasse um pouquinho, né? Quer dizer, esse garoto que saiu do Rio Grande do Sul, conta rapidamente aí só quem é você e o que você fez, para depois a gente fazer aqui um bate-bola de perguntas e respostas. Qual que foi a cidade que você nasceu, cara? São Borja. São Borja. Ah, muito chimarrão lá? Bastante, né? Região das Missões lá, né? É. Terra do Getúlio Vargas, né? Enfim, os políticos clássicos aí, antigãos, né? Brasileiros. Mas vamos falar de empreendedorismo e de investimento, né, Gustavo? Não de política, né? Olha, Gabriela de Ubatuba. Oi, Gabi. Vai lá. Bom, Gustavo, meu nome é Anderson de Andrade, tenho 43 anos, eu comecei a empreender com 20 anos, né, com praticamente 20 para 21 anos, ali foi o meu primeiro projeto, que era um projeto ponto .com já, em 1998 tinha 1 milhão de usuários na internet no Brasil, era esse o mercado que a gente tinha, basicamente internet discada naquela ocasião e eu e mais outros sócios lançamos um portal de educação para estudantes, né? Se chamava Web Estudante na época. Não existia a expressão startup, era empresas.com, né, que eles chamavam. Depois o nosso projeto começou, muito trabalho, muito aprendizado, a gente conseguiu fazer uma receita, mas ele não tinha um modelo de negócio bem definido e com o estouro da bolha ali em 2000, o projeto acabou dando errado e aí eu tinha que fazer uma escolha, ou continuar na tentativa de empreender ou voltar para o mercado, né, conseguir um emprego para poder tocar a vida. E eu fiz a opção de não desistir, né, de perseverar para empreender, para tentar construir um negócio. E nessa época eu acho que uma das grandes lições aí desse primeiro grande fracasso aos 21 anos, quando eu comecei a empreender, foi que eu estava muito empolgado pelo momento, que bastava ter um business plan, botar um site na internet na época que você podia conseguir dinheiro e eventualmente ter um relativo sucesso de uma
venda do projeto, etc. E eu vi que isso não era bem assim, ou pelo menos para mim não seria dessa maneira. E aí eu tomei a decisão de voltar a estudar, entrei numa faculdade de administração, estava chegando o ensino do empreendedorismo no ensino superior, então a linha de pesquisa era o empreendedorismo, e aí eu comecei essa faculdade e comecei a empreender novamente. Então, assim, saí de casa muito cedo, com 13 anos, e foi uma jornada muito difícil, muito desafiadora, mas eu sempre gosto de dizer que eu não tinha duas opções, eu só tinha uma opção, eu tinha que dar certo. E de qualquer jeito, mas esse qualquer jeito, eu não podia ferir os valores, né, e os princípios que os meus pais tinham me ensinado. Uma questão de ética, de integridade, de honestidade, eu não podia abrir mão disso, desses valores. Então, eu persegui a jornada pautado por isso, e eu acho que isso, olhando para trás hoje, e até acho que muito precocemente, com 18 anos, eu já tinha uma posição de liderança em empresas de tecnologia, mas empresas pequenas, na verdade, né? Mas com 40 funcionários, 50 funcionários, mas isso me deu uma bagagem muito grande, precocemente, para mim começar um negócio, né? Precoce que eu digo para a época, hoje tem jovens aí começando negócios de sucesso, né? Acho que não tem tanto a ver a idade, embora acho que a gente também vai poder falar um pouquinho disso, né, Gustavo? Mas, é muito mais a mentalidade, a maturidade dessas pessoas. Então é isso, Gustavo. Eu comecei empreendendo para depois Mas eu queria... investidor. Desculpa te interromper, mas para quem está assistindo e não conhece o Anderson, eu acho que ele está sendo extremamente comedido em contar esse começo dele, que eu tenho certeza que foi muito mais duro do que você resumiu aí. Eu sei que teve uma passagem aí que você teve que trabalhar da meia-noite às 6 da manhã para aprender computação numa escola, e aí quando não deixaram você fazer, você propôs para eles fazer a limpeza da escola. Conta um pouco essa passagem mais inicial, que eu acho que de verdade é super inspiradora. A gente que vive aqui nessa bolha dos bairros bacanas desse Brasil aí, não tem noção, às vezes, de histórias como a sua. Acho super importante você realmente dividir essa parte, mas como é que foi o começo mesmo ali? Você queria tanto aprender e não tinha acesso, não tinha condições, não tinha recursos, e foi na raça mesmo. Parece que teve até um período da sua vida que você ficou sem dormir 3 noites para limpar a escola. Conta isso um pouco. Legal, Gustavo. Bom, o que acontece, assim, quando eu saí do interior, eu morava no interior até os 13 anos para 14, fui para a cidade pequena, muito economia primária ali, agricultura, pecuária, assim, acho que nem a expressão agronegócio era muito comum naquela ocasião, né? Isso eu estou falando comecinho da década de 90, por aí, né? E aí o que aconteceu? Eu era office boy, trabalhava muito de segunda a segunda, estudava à noite, escola pública, com muita dificuldade para me sustentar, para pagar aluguel, para poder comer, para poder viver, para poder estudar. Era uma vida muito dura, vivia com meio salário mínimo. E eu ficava exercitando o que poderia me dar uma profissão digna, que eu pudesse ter uma casa, que eu pudesse ter uma remuneração, que eu pudesse ter uma condição justa de alimentação, de estudo. Tinha muita vontade de estudar, mas não tinha como pagar um curso, não tinha como comprar um livro, não tinha internet nessa época. Então, era tudo muito escasso. Na verdade, faltava tudo, né? E aí, assim, uma noite na escola, uma escola pública, né? Uma situação... Mas e eu mais dormia na escola cansado e até às vezes com fome, né? Mais dormia do que conseguia prestar atenção, porque eu trabalhava demais. Eu sempre gostei muito de trabalhar, eu me esforçava muito. Eu achava que o esforço físico poderia me ajudar no primeiro momento a eu vencer, a eu ganhar mais, eu trabalhando mais, entregando mais, eu poderia ser melhor remunerado. Mas eu me esforçava e essa compensação ela não acontecia na proporção. E aí, obviamente, você vai chegando a um nível de esgotamento desse esforço e você começa a perceber que não é aquilo que vai te levar
para a prosperidade, não é aquilo que vai fazer mudar a tua vida. E aí eu perguntei para um amigo meu o que ele fazia, né? Ele falou, cara, eu trabalho com computação, com informática na época, e estou trabalhando com um sistema, enfim, MS-DOS, etc. Isso era anos 90? Anos 90, ele falou. E agora chegou aqui, eu consegui um emprego nessa área, no clube comercial da cidade, tem um computador, um XP, que chegou e eu fui contratado para operar esse computador. Aí eu perguntei quanto que ele estava ganhando. Ele estava ganhando, sei lá, 5, 7 vezes mais do que eu ganhava. Então, nessa época, acho que eu já tinha saído de meio salário mínimo para um salário mínimo e ele devia estar ganhando uns 5 ou 7 salários mínimos. Então, aquilo me impressionou. Pô, eu pensei, está aí uma alternativa para mim mudar de vida, para mim ter uma remuneração adequada. E aí eu pedi para ele me dar uma chance. A gente convenceu o guarda do clube. Ninguém ia autorizar eu mexer no computador. Eu não tinha tempo durante o dia, nem final de semana, porque eu trabalhava de segunda a segunda. E aí a gente combinou que a aula acabava às 11, que depois da aula eu iria para o clube e ia ficar até às 6 da manhã. Então eu não dormia 3 dias por semana, tocava direto, trabalhando, estudando. E eu fiz isso durante um ano. Não deu bem um ano, deu uns 8, 9 meses, para aprender. Aí aprendi, consegui um estágio de monitor lá numa escola de informática, também não queriam me aceitar. Aí eu fiz a proposição de limpar a escola final de semana, desempreguei a diarista da escola, peguei o desafio de limpar a escola à noite, final de semana, para mim mexer nos computadores. Aí eu virei monitor aos sábados, aquele emprego de office boy, passei a ser meio período não remunerado como monitor. Dali 3 meses, eu estava contratado como instrutor de informática básica, Windows, Word, Excel, essas coisas tudo que já tinha lá, Windows 3.11 já tinha chegado, e tinha um Word, Excel, PowerPoint, alguma coisa assim, básica. Eu virei instrutor, e aquilo ali mudou a minha vida, porque dali eu fui para vendas, para suporte, cresci, virei gerente geral da empresa, era uma empresa pequena, mas que cresceu muito para a época, por seu momento. Então, assim, aquilo ali foi uma escola prática de empreendedorismo, de superação, e eu consegui, de fato, mudar aquela realidade negativa financeira para uma realidade positiva e com uma perspectiva muito grande, eu diria assim, até infinita, Gustavo. E aí, deixa eu tirar uma dúvida. Aí teve esse momento que você, com outros 2 sócios, quebraram uma empresa, né? Quer dizer, deve ter sido bem difícil. Mas eu posso imaginar que, para você, por tudo isso que você viveu, talvez ter quebrado tenha um significado de... Você provavelmente consegue se reerguer muito mais fácil de quem nunca viveu a situação inicial lá da sua vida, né? Como é que foi essa situação de ter quebrado e retomar? Eu acho que, assim, quando a gente quebrou, de fato, ficou um impacto financeiro que eu levei 4 anos para resolver. Resolvi absolutamente tudo, mas foi um período muito duro, mas de grande aprendizado, né? Então, quer dizer, as maiores lições, no meu caso, vieram pela dor. Então, ali eu entendi a importância do conhecimento, a importância da educação e da gestão financeira na vida pessoal e na vida profissional, porque quando você quebra, você tem as 2 vidas afetadas, então, né, você acaba tendo problema na pessoa física e problema na pessoa jurídica, então isso é muito frustrante, é uma questão que você se sente muito impotente e muito constrangido, né, de você ficar muitas vezes devendo, tem que renegociar, levar um tempo para pagar. E aí, os valores que seus pais ensinam, quer dizer, sempre falam mais alto, né? Eu consegui, levei 4 anos para resolver essa pendenga toda, paralelamente empreendendo, e não cometi mais esses erros. Empreendendo de novo. Exatamente. Acho que foram uns 2 MBAs aí simultâneos, vai, Gustavo, de aprendizado. Mas assim, quando você não tem nada e você perde alguma coisa, não faz tanta diferença, né? Porque você já não tem nada mesmo, né, Gustavo? Então, assim, você só tem uma alternativa, que é trabalhar para superar e para buscar. Mas trabalhar com inteligência, né? Trabalhar com estratégia, trabalhar com objetivo, buscar um resultado, né? E muitas vezes, quando você não tem, às vezes, uma formação adequada, você não tem uma experiência adequada,
se vai lutando, 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 e se você não desistir, a chance de você acertar é muito grande. Tem muitas histórias nessa linha, histórias muito inspiradoras, né? Que, eu acho que eu até venci, Gustavo, muito mais pela persistência do que necessariamente pela inteligência ou por qualquer outro componente que tenha me ajudado, tá? Eu acho que a sorte que eu tive na vida, todas elas, sempre foi trabalhando muito, estudando muito e correndo atrás muito. Nada foi absolutamente fácil, nada veio fácil, foi tudo muito desafiador. Mas a lição que fica se a gente não desiste, se a gente continua, se a gente tem uma determinação, tem um objetivo, um sonho grande e trabalha com essa busca, a chance de você realizar, de você concretizar, é sempre alta. Porque o querer sendo maior, né, quer dizer, você já tem a metade do caminho da conquista realizada. A outra metade é você, de fato, fazer, botar a mão na massa, fazer acontecer, né? E aí me conta assim, hoje você é um investidor de não uma, mas algumas empresas, você é conselheiro em algumas empresas, você tem uma história de realização incrível. Eu queria saber como é que na sua visão, quando você recebe propostas, provavelmente você deve ver negócios que estão começando, empreendedores que te apresentam planos de negócio, business plans, para pedir investimento. Como é que você avalia eles, tendo tido toda essa sua experiência, realmente de uma vivência, de uma vida bem dura que você conseguiu transformar? Que tipo de coisa você avalia quando as pessoas vêm te apresentar uma proposta para ser investidor na empresa deles? O que te coloca como parâmetro para essa decisão? Bacana, Gustavo. Eu, por bastante tempo, né, pela minha jornada, porque assim, eu comecei lá por 2012, me tornei investidor anjo depois de ter cofundado uma segunda empresa, e que eu acabei liderando a busca de uma rodada de investimento com um fundo de venture capital. E aí eu me apaixonei, eu já era apaixonado por empreendedorismo e acabei me apaixonando pelo tema de venture capital, né, de capital de risco, né, como uma alternativa para você financiar projetos, né, e você com isso acelerar, porque a minha primeira jornada empreendedora, o primeiro projeto ele deu errado, o segundo projeto ele foi totalmente bootstrap, né, ou seja, com capital próprio, com recursos próprios limitados, né? Foi uma jornada mais longa, né? Mais extensa. Só um pouquinho, para quem não sabe, bootstrap é o cara que puxa pelas próprias botas sair do lodo, quer dizer, é o termo usado aí para quem surgiu e financiou a própria empresa sem investimento externo. Olha o Alex aí, bem-vindo, Alex. Desculpa te interromper, só para explicar o termo. Não, sensacional. Até a gente falou sobre isso, né, Gustavo? É bom a gente definir, né, e simplificar esses conceitos técnicos. O Gustavo trouxe aí uma belíssima definição, né, para o processo de bootstrap, né? Começar um negócio, enfim, com recursos próprios limitadíssimos e às vezes recursos até não existentes, né, Gustavo? Isso foi a história da agência, né, da C2... A2C, da A2C. A2C. Né? Que você ficou o quê? 18 anos com ela? Foram um ciclo de praticamente 19 anos, né? Estava completando 19 anos. O segundo negócio foi a plataforma Clube de Autores, que é uma plataforma líder em self-publishing, em autopublicação de livros, ou seja, para autores independentes. Você não precisa de uma editora. Esse projeto eu fui um dos cofundadores em 2009, liderei em 2012, durou 2 anos a jornada da busca de uma rodada de investimento série A para esse projeto. Hoje esse projeto tem a liderança do mercado de autopublicação de livros, né? No conceito de POD, de Print on Demand, ou seja, de impressão sob demanda, né? Ou de distribuição digital. A gente distribui em todas as plataformas, Google, Apple, Amazon, enfim. A gente está integrado com todas as plataformas de venda, distribuição e de leitura, né? Então essa foi uma segunda empresa que eu ajudei a criar, e aí já com recurso de Venture Capital.
E aí, assim, eu me apaixonei pelo tema e depois na sequência, eu imaginei, pô, como é que eu posso trabalhar também com essa área, desenvolver Sim. esse tema. E aí foi a decisão de eu me tornar investidor anjo, que na época não existia anjos no Brasil, não existiam os movimentos, as RIAs, as redes de investidores anjos, não existiam os grupos ainda. Acho que não tinha nem Gaga Angels, não tinha, enfim, Poly Os Angels. anjos estavam só nas nuvens, não tinha anjo investidor. Tinha algum arcanjo que tinha apostado em alguma startup, alguma empresa de tecnologia, mas tudo muito, muito isolado, né? E nesse processo, eu diria assim que o que acontece, né? Num primeiro momento, eu comecei eu olhava muito para a questão da ideia do projeto, que eu levava em consideração, levei isso no começo, né? Então, assim, eu formulei uma tese de investimento anjo, que era empresas de tecnologia, de software, né? Principalmente software como serviço, que se chama de SaaS hoje em dia, né? Predominantemente B2B, vendendo para empresa, porque negócios B2C no Brasil é bem desafiador, ele é muito intensivo em capital, em funding, em recursos, né? Então, o negócio B2B se começa a vender para uma empresa, o ticket já é maior, já começa a gerar um caixa, já é mais fácil de você testar, de você financiar o negócio. Então, eu olhava muito para a ideia, eu olhava muito para o time, de certa maneira, né? Mas eu não olhava um pouco para a modelagem de negócio, né, para o business model, né, mas assim, não tinha como entender isso tudo muito bem, até do ponto de vista de execução, de funding, etc. E aí, com o passar dos anos, vinha assim, com alguns projetos dando certo e outros dando errado, e conversando com outros investidores e co-investidores, porque eu também não invisto sozinho, eu faço muito co-investimento nas startups e nas scale-ups, a gente começou a perceber que aquelas que vinham dando certo, né, que vêm dando certo, elas tinham um ponto em comum, mas tudo isso muito empírico, né, que era justamente, parecia que, logicamente, que o negócio tinha um bom modelo de negócio, tinha uma boa ideia, tinha um time, tinha uma execução adequada, mas a gente começou a perceber que o momento, que o timing daquele negócio no mercado estava fazendo a diferença. Mas tudo isso em conversas informais, ou às vezes em reunião de conselho, ou em conversa com os empreendedores, ou em algum painel de evento, que eu gosto muito de participar, a gente achava que o timing sempre era importante. E tem um cara, um empreendedor e um investidor, acho que se eu não me engano, americano, da Ideias Lab. Esse cara investiu em diversas startups, muitas viraram unicórnio, inclusive, que acho que é o Bill Gross. E ele analisou 100 empresas, ele investiu em centenas de startups, mas ele analisou 100 startups que deram certo e 100 que não deram certo, qual era o fator comum entre essas companhias, O né? que fazia a diferença? E ele chegou à conclusão, na pesquisa dele, que de fato era o timing, né? O Olhando timing. o timing. Então, assim, aquilo que eu e alguns amigos que a gente conversa, se relaciona e co-investe, e para o mercado às vezes também discute, mas para nós era empírico, a gente não pesquisou, não testou, não foi atrás, né? E depois a gente acabou vendo que tinha alguém correndo atrás para entender isso e para tentar descobrir. Então, hoje, a gente segue a linha, eu sigo a linha como investidor anjo e também sou sócio da Invisto, que é uma gestora de Venture Capital aqui no sul do Brasil, está sediada em Florianópolis, investe aqui nos 3 estados. É fruto aí de 4 sócios, eu sou o 5º sócio da companhia, né? E ela é resultado aí de mais de 20 anos de experiência dos empreendedores que fundaram essa empresa. E a gente fez uma fusão, ela se chamava BZPlan, a gente fundiu com a FIR, com a unidade de Venture Capital da FIR de Belo Horizonte, que tem casos bem-sucedidos também de venda para o Google, de negócio, a Aqua, que foi vendida para o Google, a BZPlan vendeu achado para o Mercado Livre, para o MEL, enfim. Então, os empreendedores têm track record de investimento, trabalhando, então hoje eu também faço parte, né, de uma gestora que faz investimento Série A, né, principalmente, em empresas de tecnologia. Uma tese muito parecida, né, com essa que eu falei. Então, assim, foi o meu estágio natural. Mas deixa eu só te fazer uma pergunta aí, pensando em quem está no começo do negócio, preparando uma empresa e vai começar a ir atrás do investidor. Como que essa pessoa consegue identificar
essa questão do timing. Se você está dizendo que o timing é um fator preponderante para essa decisão do investidor olhar para a sua empresa. E como é que o cara consegue analisar se ele está no timing certo, se ele está antes da hora? Qual dica você dá para esse empreendedor? Legal. Eu acho que esse de fato, é o X da questão, né? Eu diria assim, ó, teste, teste, teste. Você precisa testar, testar, legal. testar. Então, antes de você ficar colocando toda a energia do mundo e montando um deck, conceituando, fundamentando, estudando, logicamente que estudar o mercado, reunir informações é importante, mas teste, verifique o comportamento das pessoas, verifique se as pessoas estão dispostas a comprar, verifique se está no momento certo de encaixar. E hoje é muito fácil fazer isso, né, Anderson? É muito fácil hoje, porque você tem um monte de ferramenta, né? Eu conheço startup, tem casos, por exemplo, de startup que começou e captou dinheiro num grupo de WhatsApp, sendo um grupo de WhatsApp. Não tinha aplicativo, não tinha plataforma, nada. Então tem caso, por exemplo, tem um caso aí, só não vou citar o nome agora, porque eu não tenho permissão para citar o nome aqui, mas eles captaram R$1 milhão por 10%, ou seja, uma variação de R$10 milhões, que virou hoje um negócio que está indo muito bem. E era um grupo de WhatsApp, um investidor do setor, né, acreditou e falou, eu quero 10% do potencial desse negócio, botou R$1 milhão para começar a execução do projeto, começou no grupo do WhatsApp. Isso não é muito comum, mas eles testaram e sentiram a demanda, sentiram o pulso num grupo de WhatsApp que tinha apetite, tinha desejo, as pessoas queriam comprar, queriam consumir, queriam pagar, e eles perceberam que tinha timing, né? Então, por exemplo, vamos tentar exemplificar isso para as pessoas que nos estão ouvindo, que vão depois consumir esse material e que querem realmente captar e fazer um negócio, tá? Por exemplo, gente do Sul aí, só para você saber, tá? Guilherme, Gaúcho, a Dani. Legal, legal. Muito bom. Então, assim, Gustavo, por exemplo, o Airbnb, né? O Airbnb, quando ele nasceu, ele teve dificuldade de decolar. E também, assim, as pessoas tinham um certo preconceito para alugar um quarto, colocar um estranho dentro da sua casa. Claro. Isso, naquele momento, não era uma situação muito... As pessoas... Mas o que aconteceu? Por que o timing foi favorável para o Airbnb? Inclusive, isso é uma análise do Bill lá, que eu estava comentando anteriormente, né? Eu estou trazendo esse exemplo didático que todo mundo conhece o Airbnb e fica fácil, né? Dizer que sim, legal. Mas com a crise de 2008, as pessoas precisavam complementar suas rendas. Então, assim, dado o contexto econômico da crise financeira global, muita gente perdeu o emprego, muita gente com dificuldade, muita gente com ociosidade, as pessoas resolveram embarcar e testar aquilo ali. E deu muito certo. Então, assim, isso é só um exemplo para ilustrar de como é que você identifica o timing. Então, por exemplo, agora a gente está vivendo um momento de profundas transformações e rápidas acelerações dadas a revolução tecnológica, não só em função da pandemia. A pandemia é mais uma situação aceleradora, mas essa revolução que a gente está vivendo, ela iria acontecer, independente da pandemia que foi. Só que ia demorar mais. Exatamente. Então, você teve um encurtamento que isso está em perspectiva com a evolução e com a revolução da tecnologia. Então, hoje, por exemplo, você consegue perceber mercados que têm problemas. Nós temos o Brasil é um grande celeiro para você empreender, para a gente empreender. Tem muita bucha, muito problema para ser resolvido. Então, é só você ver que as pessoas estão insatisfeitas, você começa a testar aquela solução, você testa num produto mínimo viável, né? Pode ser um WhatsApp, pode ser um formulário, pode ser uma rede social, pode ser no Instagram. Você começa a testar e sentir o pulso, sentir que tem demanda. A partir dessas validações, você consegue ampliar teu campo de visão e você consegue perceber aí o quanto, de repente, a tua proposta está aderente, não está em linha com aquela dor que as pessoas têm e estão precisando. Muitas vezes nem sabem que estão precisando, mas que se tiver uma solução daquelas ali, uma solução vai ajudar, vai melhorar a vida das pessoas e, portanto, elas vão comprar, vão pagar por isso. Então, assim,
teste, seja prático, vá para o mercado, forme grupo de pessoas, pegue feedback, teste, que você vai sentir se é o momento daquele negócio ou não é o momento. Tem muita coisa boa que às vezes está muito na frente e aí não vai adiantar você insistir. Quantos projetos a gente conhece que vieram muito antes do tempo, né? E não decolaram? Companhias como Microsoft, a própria Google, de certa maneira, essas companhias, a Google foi o 18º buscador no mundo. Então, assim, o Google não foi o primeiro buscador. E como é que ele conseguiu a liderança absoluta desse setor no mundo inteiro, né? A Amazon não foi o primeiro projeto de comércio eletrônico do mundo, mas foi o time, a execução, foi o time, né? Então, eles foram melhorando e aí esses negócios conseguiram, né, se destacar substancialmente, né? Agora, você falou do timing, mas eu também vi, numa outra ocasião, você falando muito sobre essa questão do propósito. E como é que você enxerga isso quando um empreendedor vem apresentar para você um plano de negócio? Como é que você identifica se aquele empreendedor ou aquele time de pessoas tem um propósito que realmente vai fazer com que eles se movam e passem por todas as dificuldades? Que tipo de pergunta você faz? Como é que você analisa se eles têm realmente um propósito claro ou se eles simplesmente estão ali só pelo fato da oportunidade de ganhar dinheiro? E se isso faz essa diferença toda, né? Faz, Gustavo. Eu acho que esse é um ponto importantíssimo e eu dou tamanha relevância para isso. Não que eu seja bom nisso, não. Eu acho que assim, é um desafio muito grande estudar comportamento, inteligência emocional, né, Gustavo, das pessoas, porque assim. Mas eu gosto de ter alguns direcionadores, alguns busters que você olha e diz o seguinte: bom, se eu aplicar isso aqui ou trabalhar em torno disso, isso pode me dar aí um certo referencial. Eu tenho um princípio de vida que, assim, uma crença, né, que no mundo, e eu acredito muito nessa teoria, que 95% é sujeito e 5% é objeto. Ou seja, para a gente ter sucesso, a gente tem que se concentrar no sistema humano. O que prevalece no final do dia é o sistema humano, é o sujeito. E isso representa 95%. 5% é sistema técnico. Isso não quer dizer que a gente não tenha que dar importância para um sistema técnico. Ele é importante. Mas ele não é necessariamente o fator mais importante. Porque negócios com bons produtos e boas tecnologias acabam não dando certo em função da liderança e das pessoas. Eu acho que assim, essa questão que você traz aí, Gustavo, assim, como é que eu encaro esse ponto, né? Primeiro, eu gosto de olhar, perguntar e tentar entender em conversas para entender o propósito desse empreendedor, se ele tem alguma clareza de propósito na vida dele. Porque se ele não tem clareza, se ele está com um problema, Gustavo, ainda de não definir o propósito, tem problemas com relações anteriores, familiares, as coisas não estão bem resolvidas, essas coisas têm reflexos. Então, de novo, a vida pessoal, eu já passei por isso, ela reflete na vida profissional. Então, é muito importante entender o momento desse empreendedor. E é por isso que as pesquisas também mostram, e lógico que isso não é uma questão 100% certa, né? Mas assim, as pesquisas trazem que dos negócios bem-sucedidos, os empreendedores têm na faixa aí de 42, 40, 45 anos. Eles começam os negócios com essa idade. Porque já tiveram uma carreira, já têm uma experiência, já têm um propósito claro de vida, e eles conseguem executar isso muito bem. Então, isso está em literatura, está em pesquisa, tem, enfim, informações publicadas. Então, a faixa etária dos empreendedores derrubam, isso estou falando das startups, né? Isso derruba um pouco o mito daquele garoto de 17, 20 anos, tá, Gustavo? Não é bem assim necessariamente, né? Zuckerberg é uma exceção, entendeu? Tem outras exceções? Tem várias exceções. Mas não é a média, não é o padrão que a gente tem como referência, né? Enfim. Então, assim, eu sempre gosto de olhar essa questão comportamental, entender se o propósito dele está conectado com o propósito daquilo que ele quer fazer.
Se há um descasamento, Gustavo, tem uma probabilidade disso não acontecer, que não é o que move, o que motiva, não é o que ele acredita e o que ele de fato vai lutar para fazer aquele negócio acontecer, para gerar impacto, para transformar o setor, o mercado, para resolver aquele problema, né? Segundo, tem que ver se esse cara está no ecossistema ou no ecossistema. Normalmente... Opa, como é que é isso? Repete aí. Repete que essa é boa. Se ele está no ecossistema ou no ecossistema? Ou no ecossistema, né? Então, nós temos assim, nós como seres humanos temos ego, somos egoístas, né? Então, a gente precisa trabalhar isso, precisa evoluir. E tem muito empreendedor que muitas vezes não liderou, não foi gestor de gente, não teve grandes responsabilidades. Às vezes tem um sonho que não está bem compartilhado, aquele sonho é muito individual, ele acredita muito na capacidade dele e não dos outros. Então, não dá. Isso você consegue entender se o cara fala eu ou fala nós, se ele tem sócios, se ele tem time ou não tem, né? Então, assim, por exemplo, na nossa tese, na minha tese como investidor anjo, na própria tese da Invisto, a gente não investe em startups que tenha um empreendedor. Então, tem que ter 2 a 4 empreendedores, né, compartilhando daquele projeto com capacidades complementares, né? Então, isso é muito importante e que tenham, no mínimo, um alinhamento de princípios e de valores. Isso é uma coisa assim, no meu primeiro e no meu segundo negócio, inclusive no segundo negócio, Gustavo, eu tive por 5 anos um conflito constante com um dos sócios. Ele achava que mandava e eu achava que também mandava. Então, as decisões não eram claras, tinha uma disputa de ego, de poder, e a gente não conseguia resolver isso. A gente não tinha a capacidade nem a coragem de resolver esses problemas dentro da empresa, né? Até que a gente conseguiu se separar num dado momento, numa situação bastante traumática, né? Mas a gente conseguiu salvar o negócio, ele seguiu o caminho dele com outro negócio, enfim. Então, mas por quê? Porque faltou alinhamento de princípios e de valores, faltou alinhamento de expectativa, faltou a gente exercitar isso, sentar e dizer qual é o meu papel, qual é o teu papel, como é que a gente vai operar para fazer esse negócio dar certo, quem vai decidir. Então, o ego, a inexperiência, ela não permitia isso, né? Inteligência emocional cada vez mais importante, as soft skills, né? A habilidade de lidar com gente. Se eu acredito que o sistema que prevalece é o sistema humano, eu tenho que ter capacidade de empatia, capacidade de liderar por objetivo, liderar por um propósito, de ser exemplo por valores dentro da empresa, não ter contra-mensagem, de ir pelo exemplo, de motivar as pessoas, de inspirar as pessoas, de atrair gente boa no mercado altamente competitivo. Então, a gente olha na medida do possível. É claro que quem está começando é muito difícil você ter essas informações, né, Gustavo? Você vai tentar por cheiro, por pergunta, por percepção, enfim, por observação, por conexões. Você vai tentar extrair alguma coisa e aí você tenta fazer uma síntese dele. Pô, isso aqui acho que parece que tem, né? Parece que tem isso, parece que tem aquilo, parece que tem potencial, né, Gustavo? Ou isso aqui é uma zona cinzenta, nebulosa, o empreendedor não tem clareza. Quando a gente pergunta, ele não consegue responder com segurança. Então, já não dá, Gustavo. Isso vai colocar o negócio em apuros e a chance de dar errado é muito grande, né? Empreendedores que não conhecem nada de um segmento, Gustavo. Não dá, é muito difícil. O empreendedor não conhece, eu quero resolver um problema. Imagina se ele bate num aspecto legal, Gustavo. E aí, como é que ele, como empreendedor, vai lidar com ele? Ele não conhece o segmento, tudo bem, você quer inovar, você quer fazer a disrupção, você quer criar uma nova regra, quer provocar um governo, um país a mudar uma legislação, é um desafio muito grande. Isso tem que estar alinhado entre os sócios, tem que estar alinhado com os investidores que vão correr risco daqui a pouco de serem citados na mídia por terem investidos numa empresa que está contra a lei, mas muitas vezes não é que ela está contra a lei, ela está mudando. Não existe lei, regulação para aquilo, precisa ser discutido, precisa ser estabelecido, né? Então, assim, tem uma série de questões aí muito importantes. Mas, assim, resumindo, eu olho muito se há uma conexão de propósito e se esse cara tem um mínimo de capacidade e inteligência emocional para lidar com empreendedores, com os pares dele, com os co-founders, se ele respeita essas pessoas, se ele admira essas pessoas,
se elas complementam ele, se ele vai conseguir liderar a companhia, e se é um cara que está olhando para dentro, com o umbigo dele, com o ecossistema dele, a chance de ele ter conflito com os investidores, de ele ter problema com os sócios, e desse cara se perder, Gustavo, ou desse cara jogar a toalha, ela é muito alta. Não entra porque é furada. E deixa eu te perguntar uma coisa, então, essa importância que você dá para o time, vamos supor que chegue para você um empreendedor que tem uma boa ideia, que está dentro do timing, mas que está sozinho. Eu queria saber das pessoas que estão assistindo, por exemplo, tem um Alex aí, amigo meu, que outro dia estava me perguntando dicas, e acho que cabe, por exemplo, para ele. Ele hoje, eu acredito que esteja sozinho no negócio. Você vê espaço para essa pessoa voltar, tentar achar um time e depois de um tempo te procurar de novo e reapresentar o negócio? Quer dizer, você tem abertura ou os investidores hoje estão tão seletivos e tem tanta coisa que não cabe essa volta? Como é que você enxerga isso? Legal, muito boa essa pergunta, tá? Primeiro que assim, ó, eu só deixar claro para as pessoas, né, um pequeno disclaimer aqui, que assim, não tem certo e às vezes não tem errado. Claro. Tem que dar Mas tem certo. a sua tese, né? Exatamente. Então, cada um defende a sua tese para tentar... São coisas que vêm dando certo, você vai aprimorando, vai melhorando, vai ajustando, né? E vai errando menos, né? Lógico que há espaço. Se o empreendedor está sozinho e ele volta depois com o time dele, lógico que há espaço. Isso também é uma demonstração de uma capacidade que ele tem de selecionar, de recrutar seus sócios e depois recrutar sua equipe. O desafio de um negócio, para você fazer um negócio grande sozinho, ele é muito complexo. Então, assim, se você quer executar no time e crescer, é provável que você tenha que dividir essa responsabilidade, você tem que dividir esse piano. E, além disso tudo, imagine que aconteça alguma coisa com esse empreendedor, né, que impossibilite dele conduzir o negócio, seja por um tempo ou seja de forma permanente, esse negócio colapsou. Então, assim, o risco é muito alto para você não ter sócios e não ter sucessor. Agora, como é que uma startup, um empreendedor que está começando vai ter sucessor? Não tem, ele vai ter que formar. E o potencial sucessor são os sócios deles. Né? E acontece, eu não vou citar nomes, mas tem casos, inclusive, bem polêmicos, casos, inclusive, de morte do fundador principal. É um tema muito complexo. E, por exemplo, assim, uma coisa é um investidor anjo apostar. Eu tenho a minha tese, mas eu tenho flexibilidade e é muito é o meu CPF que está na reta. Agora, quando eu sento, por exemplo, na Invisto, numa gestora de fundo de venture capital, num FIP, num fundo de participação e investimento, nós somos regulados por normativas no país. Então, nós somos obrigados a seguir instruções e normas legais para poder lidar com recursos de terceiros. Aí não é o meu cheque que está lá, é cheque de investidores que estão lá. Esses investidores podem ser pessoa física, family office, pode ser bancos, pode ser grandes instituições financiadoras no país, que nós temos, inclusive nós temos como sócio grandes instituições financeiras no nosso país, que tem regulação, tem auditoria, tem governança e tem compliance. Então, e aí o que acontece? Eles só botam o capital se a gente apresentar uma tese estruturada e que mitiga o risco. Então, assim, numa gestora dificilmente vai passar. Então, vai precisar complementar, vai precisar trazer. Como é que se resolve isso? Contratando, trazendo gente de empresa, oferecendo investment, né, um partnership. Acho que isso pode ser uma outra live, Gustavo, para a gente discutir investment. Com certeza. Né? Porque eu senti isso na pele. Oi? Não, e queria contar que eu senti isso na pele no começo, porque eu comecei sozinho, né? E o meu primeiro investidor anjo me falou uma coisa muito legal que depois aconteceu na prática. Ele falou o seguinte: Gustavo, no momento que você tem muito claro o seu propósito e se você consegue verbalizar isso, se você consegue fazer com que as pessoas em volta de você entendam por que você está fazendo isso e não só o que você está buscando,
quando você menos esperar, você vai começar a atrair gente que se identifique com esse propósito. E, de fato, foi exatamente o que aconteceu quando o meu sócio, que está no dia a dia, que estava no dia a dia da empresa, veio se juntar ao grupo. Foi muito em função do porquê que a gente estava fazendo aquilo e, de fato, isso aconteceu. Então, aqui talvez uma dica aí para quem hoje está sozinho e sabe que vai precisar trazer novos sócios, começa a dividir o porquê que você está fazendo isso. Talvez isso seja um fator de atração, né? Exatamente. Deixa eu te perguntar uma coisa, a gente agora vai ter aí mais uns 10 minutos só para terminar, infelizmente, aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua vivência de tantos anos, de ter sido empreendedor, depois investidor anjo e hoje está tão envolvido nesse ecossistema. Como é que é a sua visão de quanto que o Brasil evoluiu desde lá daquele momento que você começou para como que o mercado está organizado hoje e um pouquinho da sua visão de como é que você vê os próximos anos. Então, eu vejo muito pessoas assim bastante desacreditadas do Brasil em função dos problemas óbvios que o Brasil sempre apresentou e sempre apresenta, né? Não só crise econômica, mas burocracia intensa, dificuldade, impostos, todo tipo de complicação. Se puder juntar tudo, o Brasil vai ter sempre todos. Mas, pelo que você passou, eu só posso imaginar que você é um cara que deva ter uma visão mais otimista desse mercado. Eu queria que você contasse um pouco essa visão, quer dizer, de como é que era, quando ninguém nem sabia o que era investidor anjo, para hoje, quando você, de repente, tem 7 empresas brasileiras que se tornaram unicórnios, valendo mais de $1 bilhão. E o que mudou, né, para quem está começando? E como é que você vê um pouco essa situação nos próximos anos? E a gente tem 10 minutos. E aí o Instagram vai cortar a gente. Legal, Gustavo, legal. Bom, Gustavo, assim, ó, quando eu comecei lá em 98 a empreender, a gente tinha uma promessa, né, em função da internet comercial, que foi habilitada em 95, praticamente, aqui no Brasil, 94, 95, e ali a gente já via uma perspectiva de uma nova economia, vamos assim dizer, né, ou de uma economia baseada muito em serviços digitais. E eu queria surfar essa onda. O primeiro projeto deu errado, o segundo projeto já deu certo, o terceiro projeto também já deu certo e assim por diante. O que acontece, Gustavo? Nós temos aí o que eu percebo, tá? E assim, essa é uma percepção muito pessoal e até acho que muito carregada aí de otimismo, né? E até um pouco exagerado, mas ela também considera leituras e análise de dados, de cursos que eu faço, de livros que eu leio, de programas que eu assisto. Eu vejo que assim, os indicadores de forma geral, eles vêm melhorando, Gustavo. Então, assim, se a gente olhar, por exemplo, investidores, pessoa física na Bolsa, teve um crescimento extraordinário agora durante a pandemia, Recente, né? Porque mudou a questão dos juros no Brasil, né? Os juros, nós estamos com juros de países de primeiro mundo, né, Gustavo? Do ponto de vista, logicamente, diante de uma recessão global. Então, o que eu vejo assim? Eu vejo uma evolução positiva e significativa ano após ano. Eu não estou ignorando os problemas sociais dos quais a gente tem que ter consciência, tem que ter compromisso. O ISG, né, que é toda essa sopa de letrinhas, essas 3 letrinhas aí, né, da questão ambiental, social e de governança que está em alta agora. As companhias precisam desenvolver isso, os fundos estão olhando para isso, né? Captando investidores com esse propósito, com esse objetivo. Isso é oportunidade, né? Enormes oportunidades. Então, assim, tem todo um movimento positivo de mudança, de transformação, de crescimento e melhora dos indicadores econômicos. Tem indicadores que estão piorando? Educação, desigualdade social? Tem. Esse é um problema enorme. Por outro lado, a gente tem todo um ecossistema de empreendedorismo social e de impacto em ebulição e que agora, né, eu acho que com essa mudança toda no mundo, com esse reset no mundo, esses projetos que forem bem geridos vão conseguir gerar um impacto maior e mais rápido também nesse processo. Então, assim, eu enxergo um caminho aí sempre de oportunidade e de possibilidade. O Brasil é o país das buchas, é o país dos problemas
tudo, absolutamente tudo tem para resolver. Agora, sim, quando a gente olha para isso, né, a gente pode dizer, pô, é um cenário muito difícil lidar com a complexidade da lei defasada trabalhista que a gente tem, né, da carga pesada tributária, né, da falta de uma política, né, clara, né, de questões políticas. Nós não temos marcos regulatórios para alguns setores, então é um desafio muito grande nesse sentido. Mas, ao mesmo tempo, eu estou com 43 anos, estou mais de 20 anos empreendendo, comecei a trabalhar com 13, então já estou há 3 décadas, há 30 anos no mercado que eu tenho memórias aí de 3 décadas de trabalho. Para mim, assim, a gente sai de uma crise e entra noutra. Então, assim, a crise sempre existiu e sempre vai existir e o mercado está posto. O que faz a diferença é a leitura que eu tenho do mercado, é como eu encaro o mercado, é como eu encaro as oportunidades e as desenvolvo, né? E eu trabalho e exploro. Então, assim, né, os empreendedores inspiradores que eu conheço é a turma que está sempre vendendo lenço, é a turma que está sempre inovando, está sempre se reinventando, está atraindo gente, está compartilhando o seu why, o seu porquê, né, Gustavo, que você falou muito bem, o seu propósito, e com isso está fazendo a diferença. Então, assim, eu acredito no Brasil. Eu confesso para vocês que teve um momento, foi um momento ali de 2015, por ali, depois da Copa do Mundo, 2016, eu estava com um projeto de morar fora. Eu e a minha família, inclusive eu estava investindo numa operação fora do Brasil, na Europa. Eu tinha planos de morar fora, né? de fechar um ciclo no Brasil e morar fora, porque não tem quem não passa por isso. Mas eu acabei revendo esse conceito então, assim, não quer dizer que eu sou um eterno otimista. Não, eu tenho meus momentos de reflexão. Pô, será que estou no caminho certo? Será que é aqui mesmo? Né? E eu não tenho dúvida hoje, para mim está muito claro que o Brasil tem muita oportunidade. Eu não teria as oportunidades que eu tive, que tem e que vou ter, eu acho, no Brasil, estando fora. Tudo bem que a economia está conectada globalmente, mas o Brasil tem muito espaço para a gente crescer, porque a gente conhece esse mercado, ninguém de fora consegue trabalhar aqui, Gustavo. O sistema tributário e fiscal é complexo demais, ninguém entende aqui a burocracia, de um estado para outro muda a ICMS, sabem muito bem disso. Então, assim, não é para qualquer um, não, os gringos têm medo, os europeus têm medo, então a gente tem um mercado grande para trabalhar, mas eu acho que a gente tem que pensar globalmente hoje, a partir do Brasil, né? Então, tem que pensar em criar negócios que já, se possível, já nasçam internacionais, já nasçam com uma visão de mundo para operar em outros mercados também. Mas o Brasil tem muitas possibilidades aqui, é uma pedra que precisa ser lapidada. Isso, desde que foi descoberto, está cheio de problema e vai continuar por muito tempo. Nós temos que ir resolvendo aos poucos esses problemas aí, Gustavo. Que legal, cara. Queria te agradecer demais. Eu acho que você sim é um desses caras inspiradores. De verdade, quem entender a sua história mais a fundo, eu acho que a gente passou aqui muito rapidamente sobre a sua história. Se for escrever um livro da sua história, é altamente inspirador. Então, queria te agradecer demais, de verdade, de dividir isso com a gente. Já estou aqui louco para pensar numa próxima conversa, que acho que tem muita coisa para a gente continuar falando. E eu queria que, se você puder, que acho que a gente tem 1 ou 2 minutos aí, se pudesse dar dicas de quais são as suas fontes hoje de informação, seja sites, seja pessoas que você segue, seja os podcasts ou livros, o que você hoje daria aí, principalmente para quem está começando, ou que te inspira mesmo, só para a gente poder finalizar, que eu acho que está quase no final aqui. Legal, Gustavo. Grande abraço. O meu principal canal é o WhatsApp de informação, é onde eu participo. Eu sou muito seletivo na curadoria dos grupos que eu participo e, felizmente, eu tenho a oportunidade de participar de grupos de gente muito, muito melhor do que eu, e eu aprendo com essas pessoas, com os conteúdos que essas pessoas compartilham. O restante é igual todo mundo. Leio blog, leio livro, vou atrás, sigo um monte de gente, não sigo um, sigo muita gente boa que surge, que está no mercado há muito tempo, né?
Basicamente é isso, tá, Gustavo? Não tem muita novidade aí, tá tudo disponível para todo mundo, é só conectar no LinkedIn, ver quem a turma segue, ver nas redes sociais, no Twitter, né? Enfim, é muito fácil da gente saber o que as pessoas consomem e quem elas seguem, né? E aí, Gustavo, em 30 segundos, né? Eu acredito que o futuro é empreender, né? Para mim, empreender é fazer. Eu acho que essa é a definição mais simples de empreendedorismo para mim. Foi o Beto Carreiro que te falou, né? Eu tô sabendo. Foi o Beto Carreiro. Agosto Tô de ligado. 2000. Ele me ensinou Depois eu isso. quero que você conte essa história, viu? Legal. Eu compartilho muito e inclusive tem um livrinho ali que eu dei uma entrevista e eu cito o Beto, né, por essa frase ainda também, né? Se você fizer, alguém vai comprar ou vai investir em você. Então, empreender é fazer e sejam empreendedores. Devolvo para você, Gustavo, usar os últimos segundos para fechar. Cara, só tenho a agradecer. Super, super obrigado. Espero que todo mundo que não te conhecia ainda passe a te seguir aí e aprender um pouco mais. E empreendedores, vamos ouvir o que esses caras mais experientes têm a nos ensinar. E espero poder bater um novo papo com você, sim. Vamos planejar isso, não vamos deixar passar muito tempo. Vai ser um Grande prazer. prazer.